Gente, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez a Calvary Campo. Você que já é de casa e para você também que está nos visitando, quem sabe sua primeira vez, segunda vez, enfim, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Para o pessoal também que nos acompanha pela internet, através da transmissão ao vivo, muito bom ter vocês conosco também. Eu estou muito feliz porque hoje nós daremos início a mais uma carta, a mais um livro. A exposição de mais um livro da Palavra de Deus. Não é qualquer livro, não que algum livro seja qualquer livro, mas eu estava falando com alguns irmãos há um bom tempo eu não sou tão profundamente... O pessoal está mexendo no microfone? Não? A impressão minha, está estranho? Está tudo bem? Parece que ele está oscilando. Há algum tempo eu não sou tão profundamente ministrado por Deus através de um livro inteiro, como é a Carta aos Gálatas. Então eu estou muito feliz. É uma jornada que nós daremos início hoje. E assim, nós iremos tentar pescar cada detalhe dessa carta, não deixar escapar nada. É por isso que talvez, é o meu objetivo, talvez a gente consiga terminar a Carta aos Gálatas até o fim do ano. São apenas 6 capítulos, mas é muito profundo. Tem muita coisa, então eu pretendo chegar ao Natal tendo encerrado essa carta de Paulo aos Gálatas, mas se não der, também Deus sabe, a gente segue para o ano que vem e está tudo certo. É muito, muito bom poder refletir sobre essa carta nesse ano de 2017, porque em 2017 nós completamos 500 anos da Reforma Protestante. E essa carta, como nenhuma outra, ela foi fundamental. Obrigado, Leandro. Ela foi fundamental naquilo que hoje nós chamamos de Reforma Protestante. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Se você está nos visitando e precisa de uma Bíblia emprestada, nós temos algumas, basta levantar sua mão onde quer que você esteja. Alguém precisa? Uma aqui? Ô reverendo, como vai? Tudo bem? Uma aqui? Alguém mais? Basta levantar sua mão. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Essa noite a nossa intenção aqui é apenas fazer uma introdução a essa carta. Então nós leremos apenas 5 versículos, nós vamos começar a tocar a superfície dessa carta, a gente nem vai se aprofundar no conteúdo, mas então entender um pouco do que está acontecendo, a posição histórica dela e essa introdução aqui que o Paulo tem para nós. Então, Gálatas capítulo 1, versículos 1 a 5, a palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio, Deus, que é nos colocarmos diante dessa preciosidade que é a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Obrigado pela tua graça, revelar a nós esse tesouro que mudou a história. E eu oro para que a partir de hoje mude também a nossa história. Aumente ainda mais em profundidade o nosso entendimento sobre a tua graça. O nosso entendimento sobre essa que talvez é a doutrina mais importante de todas, que é a justificação pela fé. Que nosso coração possa ficar extasiado diante do teu amor, da tua bondade
e da tua maravilhosa graça. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da carta aos Gálatas é um tema libertador. É um tema de suma importância. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele fala da liberdade em Cristo. E interessante nós entendermos um pouco do posicionamento dessa carta através da história. Um teólogo, Dr. Tainey, certa vez ele disse: poucos livros tiveram tão profunda influência na história da humanidade quanto esse. O cristianismo poderia ter sido apenas mais uma seita judaica, e o pensamento do mundo ocidental poderia ter sido inteiramente pagão, caso Gálatas jamais tivesse sido escrito. Veja a importância dessa carta para a igreja e para a história. Martinho Lutero, o pai da Reforma, ele amou tanto essa carta de Paulo aos Gálatas que ele chamava essa carta de minha Catarina. Catarina era o nome de sua esposa, Catarina Vambora. Então ele olha para a carta aos Gálatas e fala: ela é minha amada, ela é minha Catarina, ela é um presente de Deus na minha vida. Essa carta é conhecida como o grito dos reformadores. Então, desde já, eu vou ser muito transparente, muito honesto com vocês. Eu não poderia ousar fazer a exposição de uma carta como essa apenas com minha Bíblia, com meu caderno e com a minha caneta. Eu poderia até, mas nós perderíamos muito. Então, a partir desse púlpito aqui, você vai perceber que eu trago a contribuição daquilo que de melhor foi dito nesses últimos 2000 anos acerca dessa carta. Então eu vou citar Calvino, eu vou citar bastante Martinho Lutero, eu vou citar, pensando em autores contemporâneos, John MacArthur Jr., eu vou citar John Stott, entre muitos outros. Porque realmente é uma carta assim, fantástica, ela é doutrinária, ela é histórica, nós vamos ver que ela é profundamente pastoral, e ela é prática. Como eu disse, o tema dessa carta é a liberdade em Cristo. E é uma reafirmação escandalosa das próprias palavras de Jesus, que você bem se lembra. Em João 8, versículo 36, ele disse: se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E ainda em João 8, versículo 32, Jesus Cristo diz: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. É a isso que você vai ser exposto na carta de Paulo aos Gálatas. Um irmão me escreveu essa semana pelo WhatsApp e ele falou exatamente isso. Ele falou: Diego, eu li a carta aos Gálatas essa semana e ele usou duas palavras: sensacional e apaixonante. Eu falei: é isso mesmo. Pastor John MacArthur, ele compara essa ideia que nós vemos aqui de liberdade como um pesquisador dentro de um laboratório. Pense aí num físico, pense aí num químico, pense num biólogo, enfim, pense num cientista onde ele está numa busca incessante por um resultado. Ele só se torna livre quando ele se depara com a verdade. Então é isso que nós tentaremos ver aqui. O apóstolo Paulo, ele vai propor essa liberdade em dois termos. Primeiro, ele vai falar da liberdade na nossa salvação. O que isso significa? Ele vai nos mostrar que em Jesus nós fomos libertos do pecado e da condenação eterna. Em segundo lugar, ele vai nos falar da liberdade na santificação. O que isso quer dizer é que ele vai nos ensinar como desfrutar dessa liberdade dada por Cristo. Então é uma carta que o Paulo vai escrever às igrejas da Galácia. E eu digo igrejas porque os Gálatas não dizem respeito a uma comunidade. A Galácia é toda uma região. Então, quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, sem dúvida, pelo menos ele está escrevendo a 4 igrejas. Igreja de Derbe, de Listra, de Icônio e de Antioquia da Pisídia. Que se você está familiarizado com o livro de Atos dos Apóstolos, você vai se lembrar que na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, com o seu companheiro Barnabé, ele funda essas 4 igrejas. Isso está na região da Galácia. A segunda viagem missionária, não mais com Barnabé, agora com Silas, o apóstolo Paulo visita essas igrejas. Ele encoraja essas igrejas. Então são igrejas
preciosas para ele. Ele foi o fundador, o plantador e tem um coração pastoral. E o que parece que aconteceu, para você entender, antes de tudo, o contexto dessa carta, para entender o que o apóstolo Paulo vai dizer. Depois da partida do apóstolo Paulo, parece que alguns falsos mestres se infiltraram na igreja, ou nas igrejas. E eles haviam persuadido aqueles cristãos. Eles, em primeiro lugar, colocaram em questionamento a autoridade do apóstolo Paulo. Provavelmente, e isso há uma unanimidade nos teólogos da história, provavelmente o que esses homens disseram, pelo teor aqui do que Paulo vai escrever, é que Paulo não era um apóstolo. Ou que o Paulo era, de repente, um apóstolo de menor escalão. De repente, o que eles disseram é, mas espera aí, esse Paulo apóstolo, ele perseguia a igreja. Ele mandou prender homens, mulheres e crianças. Esse Paulo apóstolo, ele não esteve com Jesus. Ele se converte após a ascensão de Cristo aos céus. Então, eles estão tentando denegrir e desqualificar o ministério do apóstolo Paulo. E por consequência, eles desqualificam também o quê? A mensagem do apóstolo Paulo. E veja se não há alguma similaridade com aquilo que nós ouvimos ainda hoje. Perceba que isso foi há quase 2000 anos. Qual era a mensagem desses homens? Esse negócio que o Paulo falou sobre a graça não é tão simples assim. Eles diriam, não, você não pode ser salvo simplesmente pela fé. Como assim ser salvo sem mérito? Como assim ser salvo sem observância da lei? Como assim ser salvo sem a guarda do sábado? Como assim ser salvo sem antes cumprir os ritos e regras da religião? Não é tão simples. Esses são aqueles que nós chamaríamos judaizantes, e eles estão aí até hoje. Há quem ainda hoje diga que Jesus não é suficiente. Há quem ainda hoje nos diga que a graça é boa demais para ser verdade. Que você tem que fazer por merecer a salvação, ou que você tem que conquistar. Então esses homens, eles insistiam em observar ritos, regras, práticas, dietas, dias sagrados e circuncisão. Então, diante disso, o que o apóstolo Paulo vai fazer? 3 coisas. Primeiro propósito que o apóstolo Paulo tenta cumprir aqui nessa carta: defender o seu apostolado, capítulos 1 e 2. Ele vai gastar os primeiros 2 capítulos dizendo, sim, eu sou um apóstolo enviado por Jesus Cristo. Em segundo lugar, ele vai reafirmar o evangelho da graça, capítulos 3 e 4. Ele vai dizer que sim, a salvação é pela graça e a justificação é pela fé. Em terceiro lugar, ele vai ensinar o que é a caminhada cristã livre da lei, porém regida pelo amor. Capítulos 5 e capítulo 6. Então eu quero que você prepare o coração para receber essa carta domingo após domingo, porque essa carta, ela é antes de tudo uma afronta ao orgulho e à razão. Eu lhe digo por quê. Em primeiro lugar, o propósito dela é afirmar que fora de Cristo, você está completamente perdido e, portanto, incapaz de se salvar. Repito, o que essa carta vai, assim, em termos bem diretos, esfregar na nossa cara é que nós somos miseráveis. Isso é uma afronta ao nosso orgulho. Em segundo lugar, o que essa carta vai afirmar é que você não precisa fazer, preste atenção, absolutamente nada para ser salvo. Vou repetir, caso você tenha dúvida de que eu me equivoquei nessa afirmação. Essa carta vai afirmar que para ser salvo, eu não estou falando de caminhada cristã, para ser salvo você não precisa fazer absolutamente nada, a não ser colocar a sua fé em Jesus Cristo. Isso é uma afronta à razão. Afronta o nosso orgulho porque mostra que estamos perdidos. Afronta a nossa razão porque parece simples demais. Ou seja, se você ainda não foi confrontado pela lei, se você ainda não teve contato com a lei, com o legalismo, se você ainda não percebeu a sua miséria moral, ética e espiritual, eu afirmo que você não irá aproveitar a plenitude do conteúdo dessa carta.
porque ela vai lidar tanto com a mente como com o coração. E para apreciar a carta aos Gálatas, nós vamos precisar compreender o que Jesus quis dizer nas suas primeiras 2 bem-aventuranças. E o que ele disse? Primeira delas, bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurado quem sabe que nada é. Bem-aventurado aquele que reconhece a sua miséria espiritual. Segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram. Ou seja, abençoados são aqueles que se olham no espelho, se percebem como de fato são e, reconhecendo a sua miséria espiritual, lamentam profundamente e choram pelo seu pecado. Mas bem-aventurados esses, por quê? Porque serão consolados, serão abraçados por Deus. Então você perceba, a gente só está assim, falando alguma coisa sobre essa carta. Imagine você a revolução que essa carta gerou e como ela afetou brutalmente o sistema religioso mais poderoso da época, na época de Lutero, século XVI. E eu sei que aqui eu vou pisar em solo perigoso e lidar com o politicamente incorreto, mas eu vou mesmo assim. Se a justificação é pela fé, meus irmãos, preste atenção nisso, não há mais espaço para penitências. A essa conclusão, Lutero chegou e muitos outros. Se a justificação é pela fé, não havia mais espaço para indulgências. Se a justificação é pela fé, não há espaço na teologia bíblica para purgatório, não existe. Se a justificação é pela fé, não há mais espaço para votos e promessas, porque esse Deus que aqui se coloca, como um Deus que salva única e exclusivamente pela graça, não se propõe a barganhas. Se a justificação é pela fé, não há mais espaço para a oração para os mortos. Se a justificação é pela fé, não há mais espaço para confissão auricular ao sacerdote, porque nenhum outro senão Cristo é capaz de perdoar pecados. Você está entendendo o tamanho do barulho que isso gerou? É por isso que Martinho Lutero, em 1517, ele afixa suas 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e ele faz ali 95 questionamentos direcionados ao Papa, que não pôde refutar os questionamentos de Lutero. Por quê? Porque ele estava baseado na palavra de Deus. E o que motivou tudo isso? A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Veja que tipo de texto nós temos nas nossas mãos. É a partir disso que Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão, porque até aquela época o povo comum não tinha acesso às Escrituras. Eles precisavam dos sacerdotes como mediador entre Deus e homens. E aí, a partir da Reforma Protestante, nós temos o advento daquilo que nós chamamos do livre exame das Escrituras. Sabe o que isso significa? É que agora você pode ter uma Bíblia. Isso significa que tudo quanto eu falo desse púlpito, você pode confirmar com as Escrituras que estão nas suas mãos. Não é livre interpretação das Escrituras, é livre exame. Você pode conferir por você mesmo. Portanto, a carta de Paulo aos Gálatas é reconhecida na história como o grito de guerra da Reforma. Gente, esse texto é uma dinamite. Esse texto mudou o curso da história. Entendendo isso, vamos para o texto. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, Paulo, na sua apresentação, ele vai direto ao ponto. Paulo, apóstolo. Consegue perceber a diferença de algumas outras cartas? Em outras cartas mais amigáveis, em outras cartas onde ele quer dar um tom de familiaridade, ele se apresenta como Paulo, servo de Cristo.
Paulo, servo de Cristo. Por que ele já inicia aqui a carta aos Gálatas dizendo Paulo, apóstolo de Cristo? Porque já de modo muito claro ele vai defender o seu apostolado. Ele não se propõe, a refutar cada crítica feita contra ele, mas ele lembra os Gálatas quem ele é. Eu sou Paulo, vocês me conhecem. E aqui não há vaidade espiritual, irmãos. Aqui ele não está falando do apostolado como alguém que se coloca acima do povo. De modo algum. Ele só está lembrando da autoridade que ele tem concedida pelo próprio Deus. Porque para ser um apóstolo você precisa de pelo menos 3 coisas básicas. Primeiro, ter visto Jesus. Segundo, ter sido comissionado por Jesus. Terceiro, possuir os dons para realizar sinais apostólicos. Então, só para deixar claro, apóstolos não existem mais hoje. O que você vê na TV, desse pessoal que se chama apóstolo, é balela. A palavra de Deus nos traz alguns pré-requisitos para o apostolado, e apóstolo como ofício acabou, foi só naquele tempo. Tem que ter visto Jesus, tem que ter sido comissionado por ele, e tem que ter dons de cura, de sinais, de milagres. Então o Paulo está falando, lembrem de quem eu sou. Enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma. E aí nós somos relembrados da experiência de Paulo em Atos capítulo 9. Quando ele é Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, ele está indo rumo a Damasco para perseguir outros cristãos, e o que acontece ali? Cristo se manifesta diante dele. Imagine essa experiência. Você está perseguindo os cristãos e Cristo te para, fala assim, acabou, Paulo, acabou, chegou tua hora, chegou teu tempo. Ele cai do cavalo, a luz é tão forte, mais forte do que o sol do meio-dia no Oriente Médio, o texto diz isso. O Paulo fica cego e só cabe a ele olhar para os céus e perguntar, quem és tu, Senhor? E essa voz que vem dos céus diz, eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Mais duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Em outras palavras, Paulo, você está insistindo num destino que eu já tracei para você. Você está insistindo aí em perseguir os cristãos, mal sabe você que você é o meu vaso escolhido para proclamar quem eu sou. Acabou. Acabou. E talvez um dos textos que mais nos ajude a compreender a vida do apóstolo Paulo pelas lentes da graça seja o texto de Filipenses 3. Você não precisa abrir lá se não quiser. Se você estiver fazendo anotações, Filipenses 3, 1 a 9. O texto diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Preste atenção. E aí ele vai dar suas credenciais na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia, ou seja, como manda o figurino, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, a seita mais radical do judaísmo da época. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, ou seja, não era alguém que vivia banalmente a partir da sua fé, era alguém engajado naquilo que cria. Quanto à justiça que há na lei, olha a ousadia do apóstolo Paulo aqui. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O que ele está dizendo é, se alguém pode ser justificado por esse negócio, esse alguém seria eu. O que Paulo está dizendo é, ninguém podia me acusar de absolutamente nada, porque se a salvação fosse pelas obras, eu garanto a vocês, eu estaria salvo. É isso que o Paulo está dizendo. Mas preste atenção à mudança. Mas o que para mim era lucro, o que para o Paulo era lucro? Seu status social, seu zelo pela lei, seu conhecimento das Escrituras. Alguém como Paulo
na ascensão religiosa que ele tinha livros inteiros da Bíblia decorados. Decorados. Ele poderia citar para você livros inteiros, ele conhecia as Escrituras. E ele está dizendo que nada disso vale a pena. Aquilo que eu considerava ser lucro, ou seja, ajudar aos pobres, ser justo, frequentar a sinagoga, guardar o sábado, seguir a dieta judaica, enfim, cumprir todos os ritos e regras, aquilo que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. O que ele está dizendo? Não mais uma perspectiva religiosa. Agora ele olha para o entorno da vida e ele fala: nada disso me tem mais qualquer valor, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Olha a que nível o Paulo chega. A minha religião, o meu status social, aquilo que pensavam de mim, toda a minha perspectiva de ser irrepreensível diante da lei, diante dos ritos e das regras, isso para mim é esterco. Isso para mim não vale nada. É excremento de animal, ele está dizendo. Para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O que o Paulo está dizendo aqui na carta aos Filipenses, capítulo 3? Que ele achou sentido na vida. Talvez alguns de vocês já procuraram sentido na vida em várias coisas. Talvez alguns de vocês ainda estão procurando. E chegou aqui meio desavisado. Caiu aqui, de alguma maneira. Alguém te convidou, você veio. Aí você não sabia assim, a roubada que você estava entrando. Você falou, não, achei que era só mais alguma coisa. Não há sentido em nenhum outro senão em Jesus Cristo. É isso que o Paulo entendeu. Ele abandonou a religião da performance, do desempenho, em prol de uma espiritualidade da rendição. Ele passou a crer não mais no seu próprio esforço, ele passou a crer no esforço de outro, de Jesus Cristo. Ele se dispôs a ouvir as palavras do Pai, destinadas ao Filho, que diziam: esse é meu Filho amado em quem eu me agrado. Interessante lembrar que quando Deus Pai fala isso para Jesus Cristo, esse é meu Filho amado em quem eu me agrado, isso é antes do ministério de Jesus Cristo iniciar. O que isso nos mostra? Que Deus nos ama por quem nós somos, pela nossa identidade de filhos, não por aquilo que nós podemos realizar em prol dele. Às vezes a gente atrela as nossas funções ao amor de Deus. Às vezes a gente pensa que quanto mais a gente fizer, mais merecedor da bondade e da graça de Deus nós seremos. E olha o que o Paulo diz: eu sou enviado, não da parte de homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Quando você lê uma primeira vez, Jesus Cristo, Deus Pai, o ressuscitou dos mortos, parece assim, uma formalidade introdutória, né? Só que essas palavras do apóstolo Paulo são cruciais. Porque todo o debate dessa carta vai ser em torno do tema da justificação pela fé. Então aqui o que o Paulo está querendo mostrar é que o Cristo ele foi totalmente justo, sem pecado. Por isso ele foi ressuscitado pelo Pai. E note que não diz que Cristo ressuscitou, diz que Cristo foi ressuscitado. Por quê? Ele entregou-se como oferta e sacrifício, o Pai aceita essa oferta e esse sacrifício e, portanto, traz a Ele de volta a partir do poder da ressurreição. Isso nos mostra que a morte de Jesus é a vitória definitiva sobre a lei, sobre o pecado, sobre as obras e sobre o mérito. É o triunfo do único justo para salvar todo injusto que deposita sobre ele a sua fé. Então o que é a cruz? A cruz é o fim de toda a vanglória humana. O sacrifício de Jesus é a declaração final de que o homem não pode salvar a si mesmo. Por quê? Se ele pudesse, Cristo não precisava ter morrido. E o Paulo está afirmando, é esse Cristo, ou por esse Cristo ressurreto, é que eu fui
pessoalmente comissionado. Ele diz no versículo 2, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, o Paulo está dizendo, olha, eu não estou sozinho. Eu não estou me defendendo aqui como alguém que tenta se preservar. Aquilo que eu falo a partir do endosso de muitos irmãos. Eu não estou me recomendando. Eu venho amparado por uma comunidade de discípulos e nós estamos escrevendo a vocês, uma outra comunidade de discípulos. Aos cristãos, às igrejas da Galácia. Gente, Paulo era alguém que amava a igreja. Paulo era alguém que vivia em prol da igreja de Jesus Cristo. Isso parece tão óbvio, mas nós vivemos em num tempo na nossa geração, onde assim, está na moda você dizer que ama Jesus, só não ama a igreja. Já ouviu isso? Ah não, eu tenho a minha fé dentro de casa, espiritualidade de YouTube, sabe como é que é? Não, eu tenho minha fé. Não dá para a gente dizer que ama a Cristo se a gente não ama a igreja pelo qual Cristo morreu. Não tem como. Então Paulo era alguém que não vivia uma fé conceitual. Paulo era alguém que vivia uma fé que se entregava. E aí no versículo 3 ele faz sua saudação clássica. Ele diz, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça, do grego charis, uma saudação particular, e eu gosto de ler os escritos de Paulo falando da graça, porque ele de fato é o apóstolo da graça. Paulo usa a graça nos seus textos mais de 100 vezes, sendo que em todo o resto do Novo Testamento o termo graça aparece 55 vezes. Ele sozinho usa praticamente o dobro da expressão graça do que todos os autores do Novo Testamento juntos. Ele é o apóstolo da graça. Talvez por ter sido ele exatamente antes de Jesus alguém que buscava a justiça na lei. Talvez porque ele, o apóstolo Paulo, era alguém que tentou confiar e trabalhar pela sua própria salvação. Você já tentou? Você já tentou, de alguma maneira, no passado, assim, merecer o amor de Deus? Se você já tentou, como eu tentei, você sabe o quão cruel é esse negócio. Porque você nunca vai se sentir bom o suficiente. Você nunca vai sentir que você fez o suficiente, que você evangelizou o suficiente, que você leu a Bíblia o suficiente, que você orou o suficiente. Você vai entrar numa neurose religiosa que vai te deixar louco, literalmente. Isso adoece a alma. Paulo era alguém que inclusive se tornara um cruel perseguidor da igreja de Cristo. Eu imagino como era para o apóstolo Paulo, nos seus primeiros anos de caminhada de fé, lembrar o que ele fez antes daquele encontro com Jesus na estrada de Damasco. Quem sabe como é que Paulo se sentia quando ele botava a cabeça no travesseiro. E ele se lembrava de Estevão sendo brutalmente apedrejado na frente dele e ele dando o seu voto de endosso para que aquilo acontecesse. Quem sabe quando ele botava a cabeça no travesseiro, ele se lembrava das mulheres e das crianças que ele mandou prender. E quem sabe, até mandou matar. Eu não sei o que passa na tua cabeça quando você põe a cabeça no travesseiro. Eu não sei qual é a tua história, qual é o teu passado, quais são os seus dramas, os seus traumas. Eu não sei qual é o nome do teu pecado. Mas eu sei que olhando para o apóstolo Paulo, eu percebo que a graça cobre toda a nossa história. Eu percebo que a graça de Deus cobre uma multidão de pecados. Então Paulo fala graça, mas ele também fala paz. E os judeus eram aqueles que se cumprimentavam sempre com shalom, paz. E eu gosto quando Paulo, em suas cartas, sempre usa esse cumprimento e nessa ordem. Graça primeiro, paz depois. Porque aqui está o resumo do Evangelho. Graça é a fonte da salvação. Paz é a consequência dela.
É impossível vivermos em verdadeira paz sem ter primeiro experimentado a graça de Deus. Você sabe do que eu estou falando. Se você já tentou buscar viver em paz sem Deus, meu amigo, você não conseguiu. Se você não passar antes pela graça, você não vai ter paz na sua vida. E Martinho Lutero, ao citar a carta aos Gálatas, ele dizia que quando ele pregava, quando ele expunha a carta aos Gálatas, ele pregava, preste atenção, aos perturbados, aflitos e desesperados. Para quem que ele pregava essa carta? Ele pregava essa carta para gente que já não aguentava mais a vida. Ele pregava e ele expunha essa carta para gente que já não conseguia mais lidar com o seu próprio fracasso. Ele pregava essa carta como quem prega a pessoas que estão completamente perdidas, que já foram massacradas pela lei, que já foram massacradas pela religião. Quem sabe no caso de vocês, que já foram massacradas por pastores, ou por padres, ou por sei lá mais quem. O peso da religião que os massacrou profundamente e lançou sobre a sua mente e o seu coração que você jamais seria bom o suficiente. E entendendo isso, Lutero diz o seguinte, e eu cito: a graça reme o pecado, a paz aquieta a consciência. O pecado e a consciência nos atormentam, mas Cristo triunfou sobre estes, hoje e sempre. A lei revela a culpa e enche a consciência de terror, levando o homem ao desespero. O fato é, quanto mais uma pessoa busca crédito para si mesma, através de seus próprios esforços, mais ela se aprofunda em sua dívida. Conclusão: nada pode retirar o nosso pecado, exceto a graça de Deus. Ao olhar para Jesus, meus irmãos, e perceber nele a graça vinda do Pai, a nossa alma finalmente, como fruto da graça, ela é apaziguada. Então, qual é o conselho do apóstolo Paulo para nós? Já no início, quando ele fala da graça e da paz, o conselho dele é: desista de querer merecer a salvação. E então, arrebatado pela graça, viva em paz com Deus. Olhe para Jesus como esse Deus que olha uma mulher adúltera, cercada pelos seus acusadores, pega em adultério flagrante, onde a lei decretava que ela deveria ser apedrejada, e veja na face de Jesus o Deus que olha para você dizendo: eu não te condeno, vá em paz. Esse é o Jesus dos evangelhos. Esse é o Jesus da carta aos Gálatas. É diante desse Deus que nos manifesta a sua graça e nos concede a sua paz, ao qual Paulo nos expõe aqui. E o que esse Jesus fez? Olha o versículo 4. Ele se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Se nós não podemos fazer absolutamente nada para sermos salvos, como é então que nós somos salvos? Através de Jesus. Essa é a natureza da nossa salvação. E esse texto ele vai nos apresentar aqui, a partir dessa expressão, um fato incontestável. Que é o quê? Que o ser humano sem Jesus está perdido. Que ele está escravizado pelo pecado. Você já tentou abandonar um pecado pela sua própria força? É deplorável. Você se sente um fracassado. Porque no momento em que você acaba de pecar, quem sabe você pede perdão e você fala: Deus, eu prometo que eu não vou mais cometer isso. E aí passa um tempo, o que você faz? Você comete a mesma coisa. Essa é a desgraça de tentar viver pela lei. De tentar vencer a escravidão do pecado a partir da nossa própria força. E é como se nós tivéssemos sido sequestrados. Só que no caso do pecado, veja o absurdo. Nós mesmos nos entregamos ao sequestrador.
Não é isso que diz Gênesis 3, no relato da queda? O ser humano dá um grito de independência. Ele diz não para Deus, ele diz sim para o pecado. Ele se entrega ao sequestrador. Mas Deus, olhando para isso, o que ele faz? Envia o seu filho como resgate. O pecado e o inferno nos sequestraram. Jesus se torna o resgate e a redenção para a nossa salvação. Jesus é o objeto da nossa salvação. Calvino, ele diz o seguinte sobre esse texto: essas palavras, se entregou a si mesmo por nossos pecados, são muito importantes. Ele queria dizer aos Gálatas de modo direto que a expiação por nossos pecados, ou seja, o sacrifício por nossos pecados, e a perfeita justificação não devem ser procuradas em nenhum outro lugar, senão em Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Somente Jesus é capaz de silenciar as acusações da lei e do pecado contra a tua consciência. Somente Jesus. Não há nada que você possa fazer para apagar a culpa. Não há nada que você possa fazer para tirar da sua história os traumas e as dores que sucederam na sua história. Não há nada que você possa fazer para voltar atrás. Não há nada que você possa fazer para merecer. Então é só Jesus, aquele que tem o mesmo poder de acalmar e aquietar a tempestade. É apenas Jesus que tem o poder de, se por assim dizer, mandar calar a boca o acusador que milita contra a nossa consciência. E o que Jesus nos deu? Ele nos deu o que de maior uma pessoa poderia dar. Ele se deu. Ele se doou. Ele não nos deu algo do qual simplesmente pertencia a Ele. Ele se entregou. E nas palavras do reverendo Antônio Carlos Costa, ele diz que essa carta é para os desesperados, para os aflitos de alma, e preste atenção, por aqueles que foram massacrados pela lei, e tendo sido massacrados pela lei, correm para a graça. A carta aos Gálatas é para esse tipo de gente. É para esse tipo de gente que cansou e decidiu finalmente ouvir as palavras de Jesus Cristo dizendo: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Não apenas Cristo nos liberta da escravidão do pecado, como também desse sistema de rebeldia contra Deus, essa era perversa na qual nós vivemos. E aqui nós sabemos, a ideia não é ser resgatado do ambiente de pecado, mas é ser resgatado do poder desse ambiente de pecado. Na oração de Jesus não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E tudo isso para quê, meus irmãos? Para que nós pudéssemos nos alegrar no versículo 5. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Essa é a razão da nossa salvação. Uma vez que não tem nada a ver conosco, uma vez que nós estávamos cegos, uma vez que nós estávamos perdidos, uma vez que nós estávamos mortos espiritualmente, se hoje nós podemos declarar com profunda convicção de que somos salvos, a quem é a glória? Somente a Ele. Por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Então, Deus faz o que faz na minha vida e na sua. Deus se revela a mim e a você, para que, como Leandro leu ontem, um texto de Apocalipse na nossa integração ministerial, para que no fim de todas as coisas, nos céus reúna-se uma grande multidão de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações, e possam clamar: glórias ao Senhor, pois a Ele pertence a salvação. E mais uma vez, lembrando as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, quando Ele nos instrui a vivermos de tal maneira que glorifiquemos ao nosso Pai que está nos céus.
A minha oração para a minha vida e para a sua é que, através dessa tão grande salvação que nos alcançou, o nosso Deus possa ser glorificado. A minha oração para essa carta aos Gálatas, começando hoje e passando por quantos domingos o Senhor permitir, é que você seja arrebatado pela graça divina. Você se entregue plenamente a ela. Mas nós vamos ver que você não a banalize, mas que, entendendo a dimensão do amor e da graça de Deus, tal como Paulo, você olha ao redor e fala: nada mais me é tão precioso quanto Jesus Cristo e sua cruz. Amém? Vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nos faltam palavras para agradecer tão grande salvação. Nós poderíamos literalmente cavar tão mais profundo apenas nesses 5 versículos. E nós nos daríamos conta ainda mais da dimensão, da profundidade da Tua graça. Deus, não cabe no nosso imaginário essa ideia de que o Senhor fez tudo. Como alguém certa vez disse, o Evangelho é a história onde o pecador chega diante de Deus com mãos vazias e Deus se torna o ofertante. O Evangelho é a história onde seres afrontosos ao Criador, rebeldes diante do Criador, são novamente chamados de filho pelo Espírito Santo da adoção, no qual agora nós podemos clamar: Abba, Pai. Deus, eu não sei o quanto uma palavra como essa penetra o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, mas que, tal como John Wesley certa vez falou, que o Senhor conceda a todos nós aquilo que Ele chamou de a experiência do coração aquecido. Que o Senhor conceda a todos nós não apenas um entendimento intelectual dessas coisas, mas que o Senhor reavive em nós a dimensão e profundidade do Teu amor e graça. Que ao nos darmos conta de quão pecadores e quão falhos e quão miseráveis nós somos, e que ao nos darmos conta de o quanto jamais faremos o suficiente para sermos merecedores do Teu favor, nós possamos nos entregar aos braços da graça. Derrama o Teu Espírito sobre a Tua igreja, Senhor. Esse Espírito que Jesus Cristo nos disse que nos levaria a toda a verdade. Assim nós oramos. E que a Tua graça, que uma vez se revelou a nós, possa ser também agente de transformação, para que todos possamos viver de modo digno ao chamado e à vocação que o Senhor nos concedeu. Nós Te louvamos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.